250595, o dia 25/05/2025, ou seja, 30 anos, né? Passou muito rápido, né? Grande trajetória. Algum tempo na CLT, 3 anos e 6 meses como frentista, né? Outra parte do tempo como agente de servente de pedreiro, né? Servente de pedreiro. Aí comecei a empreender com som automotivo, né? Propaganda eleitoral, puxando a carrocinha de som, né? A gente mexia com som automotivo, né? Um certo tempo. Aí fazíamos propaganda na rua, né? Puxando o carrinho de uma moto, uma motocicleta, puxando a carretinha de som. Em 2015, né? Terminamos isso daí. Aí resolvemos empreender de verdade, né? Abrir um CNPJ. Foi lá em 2015, 2017 iniciamos a WM Cimentos, né? Estava iniciando ali em 2017. Aí ficamos 28 dias sem conseguir vender um único saco de cimento. Você tem noção, né? Que é 280 sacos, né? Para quem não sabe, é a carga de cimento. E ficamos 28 dias sem vender um único saco de cimento. Aquilo ali pra gente foi uma grande prova, né? Eu estava iniciando aquele velho sonho de ser o próprio patrão, né? Não precisar trabalhar para mais ninguém. Só que você está enganado. Quando você empreende ou abre o CNPJ, você trabalha para todo o teu cliente. Então todos os seus clientes são seu patrão, né? Seus patrões são seus clientes, né? Seus funcionários são seus patrões. O que acontece? Aí passamos aí 2017, 18, 19, tivemos um avanço, né? Depois de 28 sacos, 28 dias sem conseguir vender um único saco de cimento, vendemos. Fechamos uma venda de 5 sacos, aí foi indo. Depois de um tempo conseguimos vender uma carga a cada um mês. Começou uma carga a cada 2 meses, né? Aí depois baixou para um mês. Aí tivemos um pico, né, de alta. Toda empresa, nem que ela inicia grande, né, ou pequena no início de mês, logo quando abre não é tão fácil. Não bomba, não estoura, né? E aí a gente foi indo. 2017, 2019, como era a sociedade, né? E aí a WM Cimento, tivemos que cada um para o seu lado, né? Então, uns 4 anos, e aí não sabíamos nada sobre o porquê a gente estava indo pelo dinheiro, né? Tínhamos uma certa informação que o saco de cimento naquela época era R$30 e saía em torno de uns R$25, ou seja, mais R$5 de lucro, né? A gente imaginava que aquela conta que o empreendedor, a pessoa que quer empreender, faz, né? Achando que X saco de cimento com X valor vai dar X de retorno, mas não é assim. Tem toda a conta por trás, e a gente acabou se separando em 2019, né? Quando teve a Covid. Antes da Covid a gente teve ali, sentamos e vimos que todos aqueles 4 anos foram de fracasso, né? Nós vendíamos no fiado, né? na nota. E aí, aquelas pessoas que diziam ser nossos amigos, né? Pessoas que como o nosso sócio também era evangélico, tinham as pessoas da igreja, pessoas da fé, né? Que usam, e aí compraram bastante. Tivemos um enorme fiado. Sentamos, analisamos, e aí, por fim, encerramos a sociedade. Tinha um certo documento pronto, e aí fomos, cada um pro lado. Achei de abrir uma sociedade também em Camacá, né? A segunda sociedade. Daí era uma farmácia de produtos naturais, né? Eu já tinha vendido, nesse horário, quando a loja não estava indo bem, nem mal. E eu acho que a gente deu uma falha, cara, quando a gente estava iniciando. E aí, no segundo ano, achamos que deveria ir para o ponto maior, né? Ponto maior, aí já saiu de MEI para empresa, aí as coisas mudam, aí o jogo começa. Aí começamos ali, tivemos que nos adaptar, né? Colocamos aí computador, sistema, impressora térmica, alugamos um ponto maior no centro da cidade, né? Aí a brincadeira começou.
Só que aí, junto com a brincadeira, que lá era só comprava à vista e vendia à vista, né? Chegamos até a fazer um caixa naquela época era surreal, R$ 3.500 por dia, né? Venda, não lucro, venda, né? Aí acabamos que como mudamos o segundo ano pra cá, ponto maior, colocamos coisas que nós lá a gente não tinha como, porque o local, o espaço era pequeno, só dava pra vender cimento. E o cimento, quem tem um certo conhecimento aí sabe que o cimento ele é vendido através da areia, bloco, filito, então tudo que agrega, né, igual o cimento. Então naquela época lá a gente só vendíamos cimento. E aí, no segundo ano, viemos ficar para o ponto maior, colocamos tudo que era direito, fechamos uma parceria para vender cimento, a gente já vendia cimento, nós colocamos com brita, areia, uma parceria, e a gente começou a vender ferro, tubulação, tudo que agrega, junto com o cimento. Então tudo que uma material de construção vende, uma loja, que nosso foco inicial era iniciar pequeno e se tornar grande. Então todo o recurso que a gente ia pegar ia ser só para reinvestir, para crescer, né? Para de verdade ser uma loja, né? Uma loja que lá era tipo um depósito de cimento, tipo não, era um depósito de cimento. Iniciamos com o depósito de cimento e aí fizemos disso aí uma loja, ficou muito grande. Vou até no final aí colocar a foto do início e a foto de como ficou, né? Tem várias fotos aqui armazenadas, né? E aí, como meu sócio, né? Ele ficava no operacional e ficamos no operacional, ele ficava na loja e eu fazia entrega, né? E aí toda a venda eu ia fazer entrega. Tínhamos uma Titan 2001 da Honda, né? Uma moto da Honda muito forte, 125 cilindrada. E aí eu coloquei uma carroça que já mexia com som, então tinha uma carrocinha. E aí usamos essa carroça aí, e aí colocávamos 3 sacos de cimento aqui atrás, no lado carona, no garupa, né? 3 sacos de cimento aqui, mais 4 na carrocinha, né? Peso excessivo. E com isso aí minha coluna veio só, né? Estimulou da coluna. Eu acho que deve ter tido alguma coisa no ciático, que à noite não conseguia dormir, muita dor, até inchaço no lado, né, na lombar. E aí, cara, fomos aí, no segundo ano mudamos para um ponto maior e tal. Aí no quarto ano foi onde encerramos a sociedade, porque estava muito fiado, né? Ou seja, nadamos morrendo na praia. Por quê? Porque a gente comprava à vista e vendia fiado, né? Você aplicava seu dinheiro à vista e vendia fiado. É ruína, né? Tínhamos máquina para passar cartão de crédito, só que aí a gente não usava. O grande erro do empreendedor que está iniciando, né? Ele acha que está vendendo muito, né? Independente se é fiado ou dinheiro, mas está vendendo. Acha porque sua gôndola está vazia, porque se sua prateleira está vazia, porque vendeu bastante, né? Depende como é que foi a venda, né? Depende muita coisa. Então não é só que saiu da prateleira e já está ganhando, não. Muito pelo contrário, tem que ter muito cuidado, né? E aí não tínhamos condições nenhuma dos 4 anos de ter um carro, nem financiado, nem nada do tipo. E aí optamos em encerrar a sociedade, né? Cada um pro seu lado, eu abri a sociedade, como estava falando aí na farmácia natural, em Camacan, na Nova História, uma nova cidade. Aí ficamos lá, cara, entrou a pandemia, ficamos lá mais ou menos 8 meses antes da pandemia, depois que veio a pandemia. Aí entrou a pandemia, aí lockdown. Mesmo sendo farmácia natural, ficamos aí em torno de ficamos uns 2 a 3 meses fechados, né? Porque por mais que era farmácia, não poderia abrir as portas de forma alguma, né? Então tinha que seguir a regra. E aí nisso daí deu muito certo, aconteceu algumas coisas fora do normal, coisas que não era para ter acontecido. Aconteceu e aí não pode se reclamar, né? Só agradecer. E aí vendemos, cada um pro seu lado. Aí fui trabalhar na CLT, frentista, né? Aí fui lá, pegamos a carteira de frentista, comecei a trabalhar no posto de gasolina. Foi a entrevista de trabalho daquele jeitão, né? Tudo jogado, de boné, bermuda de praia. Aí fiz entrevista normalmente, perguntou algumas coisas, né? Só que já deu aquelas observações, né? Aprendi muita coisa lá, bom aprendizado, né? Aprendi muitas coisas. No primeiro dia eu já aprendi logo a lei do dinheiro, né? Porque eu sempre coloco o dinheiro
todo errado, entendeu? Colocava, né? Colocava. E agora não, agora é da forma correta, né? Tem que ter da forma correta. Aí, dinheiro, colocar sempre assim. Antes não. Agora sim. Assim, ó, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Nota, tá vendo? Coloca. Dessa forma é o dinheiro, tá vendo? Dessa forma aqui. Do maior para o menor, dessa forma aqui. Independente da nota, então. Tá vendo? Do maior para o menor. E aí eu colocava tudo bagunçado. Aí no primeiro dia já me deu essa aula, né? Uma grande aula. Ensinou como organizar o dinheiro e tal. Só que vamos lá. A parte da entrevista, fui entrevistado, né? Cheguei em casa, eu acho que ele ligou para algumas pessoas para saber como é que eu era. Sempre fui referência. Sempre tive uma boa referência. Nunca fui mal ainda, nunca fiz nada, coisa ruim, coisa errada. Sempre procurei sempre andar pelo certo, sempre direitinho. Nunca procurei passar perto de ninguém. Nunca procurei fazer nada do tipo, coisa ruim não. Sempre procurei ajudar, sempre na minha. E aí fui lá, fiz entrevista. Quando cheguei em casa, ele me ligou, falou que já estava contratado, que eu colocasse uma calça jeans e uma camisa social, né? Que eu pudesse ir no primeiro dia. Aí beleza, fui lá, fiquei à tarde, né? Que meu período ia ser pela tarde, de 1h30 da tarde, não, de 1 da tarde até as 8 horas da noite. Esse horário mesmo. Aí fui lá. E no primeiro dia, o rapaz que me indicou, que era uma pessoa da família, pessoa conhecida há um tempo já, eu tinha conhecimento com essa pessoa. Ele me indicou e aí eu fui pra lá, fiquei. No primeiro dia ele foi pra uma cidade vizinha, cidade turística. E foi pra lá, só que eu não sou uma pessoa que fico. Como é que fala? Dia de trabalho. Fiquei lá. O rapaz foi, me deixou sozinho. Não sou uma pessoa que fica me procrastinando, né? Ficar toda hora. Me viro, se viro. Me viro porque já conheci um pouco, né? Já tinha um certo conhecimento da cidade. A maioria dos clientes era tudo conhecido. A cidade tem 13 mil habitantes, né? Cidade pequena. Não sei nem se é cidade, se é município. Eu tenho até certa dúvida. Que tem um certo tipo de habitante, um certo tanto de habitante para saber se é município ou cidade, né? Ou distrito. Tudo isso tem que saber. Lá municipalizou, é município, né? 13 mil habitantes. O tamanho de algum bairro de cidade maior aí é o tamanho de um bairro, né? 13 mil habitantes, segundo o IBGE em 2019. E aí, eu tinha certo conhecimento, os clientes iam chegando, eu ia, né? Fiz do meu jeito. Eu já aprendi como é que a primeira aula foi como organizar o dinheiro. Pegava o dinheiro tudo na dúvida, não tinha certa dimensão, né? Como é que se organizava o dinheiro. Aí comecei a organizar o dinheiro dessa forma aqui, do maior para o menor, dessa forma aqui, aqui é a forma do dinheiro. Dessa forma que se organiza, né? De 20, 10, 5, 2 reais, né? 50, 20, 10, 5, 2 reais. Dessa forma que se organiza, né? Cara com cara. E aí tive essa aula, né? A aula máxima, cara. Coisa que eu já tinha trabalhado muito tempo no comércio, não tinha a mínima, nem sabia que tinha essa forma, né? Só que aí aprendi. E aí fiquei lá, tempo lá, no primeiro dia não tive auxílio, mas me virei. Lá tinha que servir a bomba de combustível, né? Atender as pessoas ali. Tinha também que abastecer o carro, atender a conveniência e vender óleo, né? Então tinha 3 caixas. Tinha o caixa da conveniência, o caixa do óleo, né, do lubrificante, e tinha o caixa geral. Eu tinha 3 caixas. Eu fiquei lá um tempo, só que eu comecei a comprar umas motos e revender, comprar moto e revender, né? Comprar algumas motos, carro. O carro foi bem depois, mas iniciei meio com moto. Moto cinquentinha, a moto pra roça. Como tinha 13 mil habitantes, então dá pra se imaginar que tinha mais zona rural próxima, né? As pessoas moravam mais, o habitante que tinha na cidade era mais da zona rural do que da própria cidade, né? E aí comecei a vender, comecei a comprar, comecei a vender. Tinha um turno lá, era R$1.300 o aluguel, o salário, 1.320, alguma coisa do tipo. Na época não, salário de frentista, né? Aí fiquei lá. Vendia moto, comprava moto, vendia carro, comprava um carro depois. Mas foi indo. Aí passou um tempo, eu tive até aviso, né, cara? Porque o homem, ele não dá ouvido a quem tá por perto dele.
das vezes aí o homem deixa se levar pela emoção ou agir pelo impulso e aí acaba se lenhando. Eu não ouvi minha esposa, acabei tomando um golpe, né? Um golpe que, como é que fala? Machucou bastante, né? Como é que se diz? Lembrar do passado e sofrer 2 vezes, né? Ainda mais, infelizmente, são cicatrizes que ficam. E aí, tomei um baque, fiquei devendo aí no banco, fiquei em torno de 2 anos andando a pé, né? Pra quem tinha uma motocicleta. Atingiu mentalmente, né? Um pouco, né? Eu não deixei muito levar porque tinha muitas coisas a fazer. E aí fiquei 2 anos andando a pé, fui logo que minha esposa estava grávida. E aí ela grávida. Salário de R$1.300, a parcela, lembra como hoje, R$427,90. 2 anos passando por isso aí, né? Ou seja, fiquei sem moto, sem carro, sem nada. Iniciei do zero novamente, né? Pra quem tinha criado já de degrau em degrau, já estava num degrau maior já, né? Já tinha chegado num tal Civic, né? G9. Então já é uma distância muito grande para quem iniciou com o Gol MI 98, né? É um Gol bola placado, né? Que iniciou com Gol em relação a carro, moto não. E aí, compras e vendas, tomei esse baque, aí fiquei mais lá, com cá, né? Porque abala muito, né? Você tá no comércio, você toma baque do comércio, você fica com o pé atrás com aquele comércio, né? É uma mochila de tralha que carregamos, mas devemos deixar para trás, né? Temos que seguir em frente. E aí acabei tomando esse tombo aí. Depois disso fiquei lá ainda mais 2 anos, quase 2 anos ainda no posto como frentista. Aí não tava dando porque você tem família, você tem que melhorar. A cidade tem 3 mil habitantes, você não vê a escala, você não vê como crescer, né? Tipo um meio da mediocridade, um bolo. O pessoal fala poder da ambiência, né? O poder do ambiente é muito grande, o poder da ambiência é grande, enorme, cara. O poder do ambiente. O ambiente te molda, ficar da forma que ele quer. Eu segui a boiada, né? Ficava naquele meio ali. Como mexi com som, então sempre fiquei envolvido com o som. Automotivo é um negócio que gasta bastante. Você não tem retorno. Você gasta 10 mil em um som hoje. Quando você vai vender 10 mil, você vai vender 7, 5, cai muito. Então não é viável, né? É um hobby, né? Pra quem quer ouvir um som, tal, quem gosta do som. Nunca bebi, nunca usei droga, nunca fumei, né? Então só gostava mesmo de ouvir música, de som. E aí fui lá, fiquei ainda 3 anos e 6 meses, né? Com aviso com tudo, né? Voltando com aviso com tudo. Não carteira assinada, ficou esse tanto tempo. Mas aí tive muito aprendizado, aprendi muita coisa. Tirar saída de ar da bomba, saída de ar da bomba, como é que fala? Contar estoque, fechar, fazer a sangria, né? Consegui ainda fazer algumas programações da bomba, né, de combustível. Tive muita coisa. Então, peguei bastante conhecimento. Coisa que até o gerente, né, que era gerente na época, o rapaz que me colocou lá, não sabia. Nem tinha interesse. Porque também não tinha interesse de aprender. Eu digo que tudo que você quer, de verdade, se você correr atrás, tiver foco, você consegue. Se você tiver coragem de pagar o preço para chegar em determinado local, você vai chegar. Por mais que você seja uma pessoa mais que tenha dificuldade de aprendizado, mesmo assim você consegue. Tanto se esforçar, você vai conseguir chegar lá. Eu fiquei lá esse tanto de tempo, ganhei bastante aprendizado. E aí depois limpei a casa lá, o terreno, que era uma casa e terreno. Casa não, é um cômodo onde tinha um banheiro. Aí do lado eu fiz uma cozinha, então ficou a quarto, que era quarto e sala, uma cozinha e um banheiro. Com o filho, na época meu tio, na época não, até hoje meu tio tem um sítio, aí ele veio morar pra cidade inteira, no qual ele tinha um comércio, tem até hoje comércio. Aí eu fiquei tomando conta do sítio dele e a casa eu deixei a casa fechada. E aí com isso foi passando, a gente viu que não tinha escala, não tinha como crescer naquela cidade muito pequena, não tinha como crescer. Tem algumas pessoas que estão lá, não são de lá, e tiveram bastante sucesso, outras pessoas estão bastante ricas, né? Mas eu não via crescimento ali, né?
nasci lá, sou de lá, não via crescimento. Aí fiquei lá sem tempo, vi que não tinha como crescer. Então fiquei morando na casa do meu tio, no sítio, né? Na casa dele lá. E aí coloquei a casa para vender. Vendemos a casa, mudamos para a cidade aqui onde está 200 km, né? Lá é toda a família lá, o pessoal tá lá. Eu aqui estou apenas eu e minha esposa, né? E quando você casa, a tua família é você, sua esposa e seus filhos. Essa é a tua família, né? Então, aí vim pra cá, pra cidade, onde comprei um trailer, né? Um container. E aí comprei parcelado, peguei o seguro de lá, vim pra cá, comecei a rodar na cidade pra conhecer a cidade, conhecer os bairros, ver quem é quem, me relacionar, né? Sempre gostei de me relacionar, toda vez onde eu chego, tenho bastante conhecimento, eu começo a me relacionar bastante. Então meu nível de relacionamento é muito grande, né, com as pessoas. E aí tô aqui, né? Hoje estou aqui na cidade ainda, né, pretendo avançar, né, pretendo dar o próximo passo, só Deus sabe, né, mas aqui comprei esse trailer, né, dei o valor todo que eu tinha uma caixa Bob, vendi, né, dei no meio do negócio. E aí, com aquele sonho de empreendedor, comprei o trailer e coloquei próximo a um certo atacarejo, um certo atacadão que ia abrir. Então, já pensando ali, tive aquela visão: caramba, se eu colocar aquele trailer ali próximo daquele espaço, como é um espaço ali que já tem um monte de funcionários, já tinha me comunicado com muita gente, já tinha feito um grande relacionamento com um bocado de funcionários dali, já que as pessoas que estão trabalhando pesado. Eu falei, caramba, que vai dar bom. Vou colocar aqui, vou começar a pegar o dinheiro daqueles funcionários, daquelas pessoas que estão escavando, fazendo a fundação até a inauguração, né? E daí pra lá vamos ver o que dá. Aí fiz isso, coloquei esse trailer, fui lá na prefeitura, tentei pegar o alvará, liberar o requerimento, coloquei esse trailer lá. E aí, rapaz, o proprietário do terreno não achou que ficaria legal aquele trailer na porta dele, porque o trailer ficou na beira da pista, né? Então, e aí ele não achou legal que o trailer ficasse ali. E aí ele foi e pediu que retirasse, né? Como tinha só requerimento. Algum segurança pessoal dele foi lá e pediu que retirasse, e aí não sabe, tem que tirar.